Olá, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, da página Serviço Social Brasil, e esta é mais uma aula do curso preparatório para concurso público do Serviço Social. É um prazer estar falando com vocês e começando a aula aí do significado do serviço social como profissão. O serviço social é uma profissão de caráter sociopolítico, crítico e interventivo, que se utiliza de instrumental científico multidisciplinar das ciências humanas e sociais para análise e intervenção nas diversas refrações da questão social. E por refração também se entende as multifacetadas expressões da questão social. Só para lembrar, questão de concurso, a questão social é singular, não é plural. Então não existem as questões sociais. Se você assistir muitos vídeos na internet, infelizmente, de algumas pessoas falando sobre a questão social, eles vão utilizar no plural. Contudo, em questão de concurso, não tem questões sociais, só tem a questão social. As expressões que se manifestam, como violência, desemprego, estas sim são expressões da questão social. É importante lembrar também, em relação à questão social, que um fato social não necessariamente é uma expressão da questão social. Depende da sua origem. Se o fato social tem origem num ponto cultural de uma determinada sociedade, este fato social é um fato social porque não tem origem na negação de uma política pública ou como resultado do antagonismo da acumulação capitalista que exclui a maioria e acumula riqueza nas mãos da minoria. Por exemplo, o suicídio é o que é muito comentado, né? Em algumas culturas o suicídio é um fato social, mas se ele for por motivos das expressões da questão social, se ele for por motivo de políticas sociais, desemprego, aí ele deixa de ser um fato social e passa a ser uma expressão da questão social. É importante entender essa diferença entre fato social e expressões da questão social, e nós teremos uma aula específica sobre este assunto também. Então, o significado do serviço social como profissão, ele intervém no conjunto de desigualdades que se originam do antagonismo entre a socialização da produção e a apropriação privada dos frutos do trabalho. É isso que Yamamoto fala no livro Serviço Social na Contemporaneidade. Está bem desvelado, decifrado esse antagonismo entre a socialização da produção, ou seja, a pessoa trabalha, produz, mas não participa do lucro, do resultado, da renda dessa produção. Ou seja, este lucro, este resultado, ele tem uma apropriação privada na mão de algumas poucas pessoas e o restante que participam da produção não participam do resultado desta produção. Esse é o entendimento das expressões tem como resultado as multifacetadas expressões da questão social nascem deste princípio. Então, o serviço social é uma profissão inscrita na divisão social do trabalho, situa-se no processo da reprodução das relações sociais, e a emergência dessa profissão no Brasil data da década de 1930. Então, é importante pensar que quando nós estamos falando do significado do serviço social como profissão, tem toda uma questão aí do Código de Ética, da Lei de Regulamentação da Profissão, desde os seus primórdios, também a questão dos fundamentos históricos, ético-político, teórico-metodológico. Então é muito amplo essa matéria. Aqui eu vou fazer apenas aqui uma aproximação, apenas um resumo, e lá no final nós vamos trabalhar 5 questões de concurso público da banca FGV, que é a banca do concurso público de Salvador, e depois, com o tempo, vocês vão perceber que a gente vai aprofundando vários dos conhecimentos que vão sendo tocados superficialmente aqui nesse debate, nessa aula. Nas outras aulas serão aprofundados. Então, não pense que o fato de eu estar tocando eles superficialmente aqui, que eles vão ser abandonados. Pelo contrário, nas outras aulas eles serão abordados. Então, dentro dessa aula do significado do serviço social como profissão, vão aparecer vários pontos superficiais e alguns um pouco mais aprofundados. Lembrando, então, que esses que forem mais superficiais serão apresentados de forma mais aprofundada, especificamente em aulas específicas sobre o tema, como é o caso, por exemplo, da questão social, das expressões da questão social. Então, atualmente, a profissão do serviço social, e também quero fazer um lembrete aqui, quando você fala profissão do serviço social, aí está
implícito, que é a formação, né? Então, a profissão do profissional formado em serviço social. Fica implícito isso, para não confundirmos as diferenças entre serviço social, assistente social, assistência social, que são coisas diferentes. Serviço social é um curso de nível superior. Assistente social, profissional formado em serviço social. Assistência social, política social e pública, que deve ser garantida pelo Estado. Assim, de forma bem rápida, apesar da maioria dos concursos cometerem vários erros, inclusive o edital da Prefeitura de Salvador cometeu alguns erros que depois eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, a qualificação de assistente social, né? Então confundiu aí a profissão do assistente social com a formação em serviço social. Então, a profissão do assistente social com formação em serviço social está vinculada ao campo das ciências sociais aplicadas, cujo objeto de intervenção são as expressões das multifacetadas expressões, né, da questão social e ou do problema social. Lembrando que o termo problema social, apesar de aparecer um pouco arcaico e contraditório, é utilizado sim por alguns escritores. A gente vai discutir isso na aula de questão social. Então, essa profissão, que depende da teoria de outras profissões, dispõe do contributo de diversas ciências afins, como a sociologia, psicologia, economia, ciência política, antropologia, direito, ética e estatística. Tudo isso aí você viu quando fez o curso de nível superior em serviço social e passou por essas matérias. Então, o significado da profissão é que ele não tem teoria própria e se apropria de outras teorias como a sociologia, psicologia, economia, ciência política, antropologia, direito, ética e estatística, e não só. Se observar, é uma profissão generalista que tem que se apropriar de vários conhecimentos para poder realizar a sua intervenção profissional. Não esqueça, o termo generalista pode cair em questão de concurso, se aplica ao conhecimento generalista do profissional assistente social formado em serviço social. Então, o assistente social no Brasil, para exercer a profissão, deve obrigatoriamente ter um registro no Conselho Regional de Serviço Social, né, no caso, o CRES, articulado com o Cefes, e o licenciado em serviço social é a pessoa que não está inscrito neste órgão de orientação e fiscalização do exercício profissional. Então, se na questão de concurso público aparecer um enunciado perguntando sobre o registro profissional, esse pode exercer. Mas às vezes pode aparecer uma pessoa licenciada em serviço social pode exercer a profissão? Não. O licenciado pode ser professor, mas não pode desempenhar a função de assistente social, certo? Então, como licenciado, ele pode ser professor de serviço social. Em alguns casos, até ele ainda assim terá que realizar o seu registro profissional. Em alguns casos, não. Mas na lei está estabelecido que nem o licenciado não pode ser nem professor, apesar de o termo licenciado em várias outras disciplinas e matérias permitir que o licenciado desenvolva a atividade de professor na matéria. No caso aí do serviço social, vai ter que ter um mestrado, né, para poder ser professor de matérias em serviço social. Então, é só explicando a diferença entre licenciado e registrado, né? São diferenças bem simples, mas que precisam ter a sua compreensão. O assistente social, com sua postura ética, tem por objetivo diminuir as diferenças sociais, capacitando e empoderando os indivíduos para a convivência em sociedade. Sempre tomando cuidado com esses termos. Defende, amplia e garante o direito. Eu tenho muita resistência com essa palavra garante o direito, mas nas questões de concurso ela aparece. Então você não precisa se assustar. Garantir direitos depende de quem se fala e para que se fala, se aplica no concurso público. Garantir direitos, o assistente social não garante direitos, ele viabiliza direitos. Quem tem que garantir direito é o Estado, por meio de uma política social forte que alcance todos aqueles que estão excluídos daquela política. Contudo, em questões de concurso, você vai ter que analisar bem o enunciado para saber se realmente a garantia de direitos ali se aplica ou não, né? Então, defende, amplia e garante os direitos e assistência dos desamparados socialmente dentro de uma política pública, dando interferência na luta de classes. Então, o significado da profissão é trabalhar no antagonismo da luta de classes que foi originada pela acumulação capitalista na mão de poucos, enquanto que a maioria foi excluída do capital resultante dos processos de trabalho. Em outras palavras,
o assistente social trabalha especificamente com a classe trabalhadora. Continuando, seja no campo empresarial ou em outras formas de exercício profissional, o assistente social formado pelo curso de serviço social tem como objetivo amparar pessoas que de alguma forma não têm acesso à cidadania, ajudando-os a desenvolver problemas ligados à educação, habitação, emprego e saúde. Veja bem, isso aqui já foi apresentado em questões de concurso público, o termo amparar pessoas se aplica sim. Então, existe uma certa distância entre o que nós aprendemos na faculdade, as teorias que nós lemos e algumas questões que são cobradas em concurso público. É bom ficar atento. Amparar pessoas dá uma certa similitude, uma certa semelhança com ajudar pessoas e às vezes confunde o concurseiro, né? Apesar de serem sinônimos, existe aí uma certa diferença no conceito em relação à política social. Então, serviço social é a profissão de nível superior regulamentada pela Lei 8.662/93. Assistente social, profissional com graduação em serviço social, em curso reconhecido pelo MEC, e registro no Conselho Regional de Serviço Social, CRES, do estado em que trabalha, e também tem a questão do registro secundário, ou seja, o assistente social pode ter um registro temporário em outro estado, além daquele em que ele está, que é o estado principal. Por exemplo, se ele for prestar um serviço temporário no outro estado, chegando no outro estado, ele tem que procurar o CRES para fazer o seu segundo registro, que é temporário, pelo tempo em que ele for ficar trabalhando no outro estado. Isso também já foi cobrado em questão de concurso público. É uma das poucas profissões que possui um projeto profissional coletivo e hegemônico, denominado Projeto Ético-Político, e nós vamos ter uma aula específica sobre o Projeto Ético-Político, que foi construído pela categoria a partir das décadas de 1970 e 1980. Ele expressa o compromisso da categoria com a construção de uma nova ordem societária, mais justa, democrática e garantidora de direitos universais. Novamente aqui o termo garantidor de direitos universais, né? Tal projeto tem seus contornos claramente expressos na Lei 8.662/93, no Código de Ética de 1993 e nas diretrizes curriculares. Então, o conhecimento do significado da profissão perpassa aí pelo Cefes, pelo Código de Ética, pela ABPES e outras instituições que a gente vai ver mais à frente. Então, a profissão do assistente social surgiu no Brasil na década de 1930, já falamos sobre isso. O curso superior de serviço social foi oficializado no país pela Lei 1889 de 53. Em 27 de agosto de 57, a Lei 3252, juntamente com o Decreto 994, de 15 de maio de 1962, regulamentou a profissão. E nós vamos ter uma aula específica sobre isso, sobre a Resolução 273, que trata da evolução das regulamentações do serviço social. Então não vamos aprofundar aqui, só lembrando aí para você tomar nota. Essa aula aqui em PDF vai ficar disponível no site. E essa aula, a primeira aula aqui, está sendo postada aqui na página Serviço Social Brasil, mas as demais aulas serão apresentadas apenas no grupo fechado, apenas para quem for aluno, ok? Então aqui é só mais uma divulgação para vocês saberem como é feito o trabalho. Continuando então, em virtude das mudanças ocorridas na sociedade e no seio da categoria, um novo aparato jurídico se fez necessário para expressar os avanços da profissão e o rompimento com a perspectiva conservadora. Hoje a profissão encontra-se regulamentada pela Lei 8.662, de 7 de junho de 93, que legitima o Conselho de Serviço Social e os Conselhos Regionais. Em seus artigos 4º e 5º, respectivamente, a lei define competência e atribuições privativas da assistente social. Então, eu vou fazer uma aula específica sobre o Código de Ética e outra específica sobre a Lei 8.662. Vou separar os dois, porque são bem amplos. Eu vou fazer uma aula específica aqui, comentada no curso, para os alunos que estiverem matriculados. Especificamente, artigo por artigo, comentado. Ok? Então, continuando, de acordo com a lei, assistentes sociais realizam estudos e pesquisas para avaliar a realidade, emitir parecer social e propor medidas e políticas sociais. Isso diz respeito aí ao significado da profissão. Planejam, elaboram e executam planos, programas e projetos sociais, prestam assessoria e consultoria a instituições públicas e privadas e a movimentos sociais, orientam indivíduos e grupos auxiliando na identificação de recursos e proporcionando acesso aos mesmos, realizam estudos socioeconômicos com indivíduos e grupos para fins de acesso a benefícios e serviços sociais e atuam no magistério de serviço social,
na direção de unidade de ensino e centro de estudos. Então, continuando, além da lei, contamos também com o Código de Ética Profissional, que veio se atualizando ao longo da trajetória profissional. Em 1993, após um rico debate com os conjuntos da categoria em todo o país, foi aprovada a 5ª versão do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução 27393 do CEFES, que nós vamos discutir amplamente em 2 momentos diferentes. O Código representa a dimensão ética da profissão, tendo caráter normativo e jurídico. Ele delineia parâmetros para o exercício profissional, define direitos e deveres dos assistentes sociais, buscando a legitimação social da profissão e a garantia da qualidade dos serviços prestados. O Código é a expressão da renovação e do amadurecimento teórico-político do serviço social e evidencia em seus princípios fundamentais o compromisso ético-político assumido pela categoria. Aí nós vamos falar um pouco da trajetória do serviço social em vários momentos deste curso, né? Teve como emergência a institucionalização do serviço social como especialização do trabalho. Ela ocorre aí nos anos 1920 e 1930, sob a influência católica europeia, e aí nós vamos falar de funcionalismo, depois de tomismo, depois de positivismo, com ênfase nas ideias de Mary Richmond e nos fundamentos do serviço social de caso. A técnica está aí a serviço da doutrina social da igreja, que tem um indivíduo que é excluído socialmente como uma pessoa passível de um certo tipo de doença, que precisa de um diagnóstico para identificar quais são as possibilidades de cura, né, utilizando essa linguagem aí de cura, para que ele seja reinserido novamente na sociedade, considerando que a sociedade é perfeita, foi um indivíduo imperfeito que se excluiu dela. Então não é um entendimento aí da questão social como resultante da acumulação capitalista, mas como desvios morais, desvios comportamentais que levaram o sujeito a não gostar de trabalhar, a ser preguiçoso. Então, houve uma evolução da perspectiva da trajetória histórica do serviço social para a compreensão de que o trabalho social deve ir no encontro ao combate à acumulação capitalista e à distribuição de renda para que o sujeito seja incluído socialmente por meio de políticas sociais e por meio de políticas públicas. Então, nós vamos ter um tempo específico para falar disso quando estivermos falando dos fundamentos históricos do serviço social, que é apenas uma apresentação. Então, nos anos de 1940 a 1950, o serviço social brasileiro recebeu a influência norte-americana, marcada pelo tecnicismo, bebe na fonte da psicanálise, bem como da sociologia de base, positivista e funcionalista sistêmica. Sua ênfase está na ideia de ajustamento e de ajuda psicossocial. Então, nesse período, há o início das práticas de organização e desenvolvimento de comunidade, além do desenvolvimento das peculiares abordagens individuais e grupais, com supervalorização da técnica, considerada autônoma e com um fim em si, e com base na defesa da neutralidade científica. Então, o serviço social é uma profissão hoje, é uma profissão não neutra. Então, toda vez que você vê o termo imparcial ou neutro, é negativo na perspectiva do entendimento de serviço social. Agora, o serviço social é não neutro e parcial, ok? Não esqueça disso, é muito importante para a compreensão de questões de concurso público. Você vai ter que aprofundar. Eu vou também fazer uma aula específica sobre neutralidade e parcialidade, porque em todo lugar por onde eu passo é difícil encontrar um assistente social que saiba disso. Gente, eu tenho 23 mil profissionais a nível de Brasil, é raro encontrar um assistente social que saiba que o serviço social é uma profissão não neutra e parcial. Partindo da perspectiva aí da superação do positivismo. A profissão se desenvolveu através do serviço social de caso, né, no caso superou, serviço social de grupo e serviço social de comunidade. Então, muito cuidado aí também com o estudo de caso. Ele pode ser aplicado na questão de concurso público, quando é um caso que já passou. Você está estudando apenas um caso para saber como foi a intervenção, como aconteceu. Não existe estudo de caso aplicado. Existe estudo de caso como base de uma pesquisa científica. Alguém fez um trabalho assistencial, fez uma intervenção e aí concluiu aquele trabalho. Agora eu posso estudar aquele caso para aprender a entender como é que foi resolvido, como é que encontrou-se possíveis soluções. Eu não posso chamar um atendimento a um usuário de estudo de caso. Infelizmente, as faculdades estão teimando em utilizar o termo estudo de caso e alguns escritores estão teimando. Como ele é ambíguo, ele leva ao entendimento de que um atendimento a um usuário pode ser chamado de estudo de caso. E isso
é protoforma de serviço social, extremamente agravante, viola os direitos sociais do indivíduo, isola o sujeito da sua totalidade, é muito grave, merece inclusive denúncia ao Conselho Federal de Serviço Social. Então, entendendo que você, depois que um atendimento foi feito, encerrou seu atendimento, um aluno ou um pesquisador pode fazer um estudo de caso daquele atendimento. O que não pode é transformar o estudo de caso num instrumento de atendimento social, um instrumento de atendimento quer que seja no domicílio, quer que seja na instituição, que isso, em tese, já se superou. Então, só para entender essa diferença. Então, no concurso público vai aparecer o estudo de caso, é possível que apareça. Então, de acordo com o IASBEC, se esse estudo de caso estiver fazendo referência àquilo que está em tela, que já aconteceu, tudo bem, ainda dá para aceitar, apesar da sua ambiguidade. O que é que não pode acontecer, que não é aprovado nem pela própria IASBEC, que explica o estudo de caso, é quando se utiliza o termo estudo de caso na perspectiva de transformá-lo em um instrumento que faz uma abordagem social, uma visita domiciliar ou qualquer atendimento em serviço social, porque, em tese, isso já foi superado. Então, continuando, nos anos de 1960 e 1970, há um movimento de renovação da profissão que se expressa em termos tanto da reatualização do tradicionalismo profissional, quanto de uma busca de ruptura com o conservadorismo. Lembrando também, aproveitando aqui, que depois de todas as aulas gravadas, aí nós vamos analisar, vou apresentar para vocês aí a bibliografia de onde você vai ler para entender esse assunto. E abaixo de cada aula que estiver postada na plataforma, estarão também anexos os arquivos de onde esse conteúdo foi tirado para você aprofundar o seu conhecimento. O serviço social se laiciza e passa a incorporar nos seus quadros segmentos dos setores subalternizados da sociedade, estabelece interlocução com as ciências sociais e se aproxima dos movimentos de esquerda, sobretudo do sindicalismo combativo e classista, que se revigora neste contexto. Então, lembrando a todos aqui o que eu tenho dito, isso não é questão de concurso, mas é importante lembrar, o serviço social trabalha sempre na perspectiva da esquerda. Por quê? Porque é lá onde está o trabalhador, é lá onde estão os movimentos sociais, é lá onde está a pessoa excluída, é lá onde está a pessoa que precisa de empoderamento, de emancipação, de cidadania. Então, dessa perspectiva, entende-se que o serviço social trabalha mais aproximado com a esquerda e não com a direita. Nessa trajetória, profissionais ampliam sua atuação para as áreas de pesquisa, administração, planejamento, acompanhamento, avaliação de programas sociais, gestão de pessoas, assessoria, consultoria. Hoje é muito amplo o trabalho do assistente social, praticamente em todos os espaços socioocupacionais. Eu costumo dizer nas minhas aulas que onde tiver a possibilidade da existência ou da violação de um direito social, um direito civil ou um direito político, ali há espaço para o assistente social trabalhar. Além das atividades de execução e desenvolvimento de ações de assessoria aos setores populares. Quando fala assessoria, fala também consultoria. Então aí cresce o questionamento da perspectiva tecnoburocrática, que por ser esta considerada como instrumento de dominação de classe, a serviço dos interesses capitalistas. Com os ventos democráticos dos anos 1980, inaugura-se o debate da ética no serviço social. Então a questão ética no serviço social é uma questão complexa, já que a principal teoria do serviço social hoje, que é a teoria marxista, não trabalha o conceito de ética. Então ela ficou esquecida por muito tempo em função disso. E a fenomenologia, o funcionalismo positivista também não trabalhava. Trabalhava, mas de forma bem superficial. Então, em 1980, os debates éticos começaram buscando se romper com a ética da neutralidade e com o tradicionalismo filosófico fundado na ética newtomista e do humanismo cristão. Então é importante a gente pensar aqui, quando estiver falando sobre neutralidade, parcialidade e imparcialidade, que não existe no serviço social, vou gravar uma aula específica sobre isso para este curso. Vamos falar também aí do newtomismo, do humanismo cristão e do tradicionalismo filosófico, do conservadorismo e do clericalismo. Vai aparecer nesta outra aula. Eu já tenho aulas, inclusive, gravadas sobre esse assunto, mas vou gravar novas aulas mais atualizadas. Então, ainda na trajetória, assume-se claramente no Código de Ética Profissional, aprovado em 1996, a ideia de compromisso com a classe trabalhadora. O Código traz também outro avanço, a ruptura com o corporativismo profissional, inaugurando a percepção do valor da denúncia, inclusive a formulada
por usuários. Então, dentro dessa perspectiva aí do corporativismo, vai ter uma aula específica sobre controle social e participação popular, dentro desse contexto, que vai tratar a questão do corporativismo, né? A corporação deixa de ser controlada exclusivamente pelos trabalhadores internos e passa a abrir uma perspectiva democrática para a participação social e para o controle popular, para que o usuário fiscalize e participe ativamente, tomando inclusive decisões junto com o corpo diretor das instituições e das corporações. Isso é muito importante, o entendimento disso para o assistente social, não só em questão de concurso, mas também na prática profissional, do cotidiano profissional. Então, no âmbito da formação profissional, busca-se ultrapassar o tradicionalismo teórico-metodológico e ético-político com a revisão curricular de 1982. Aí nós estamos falando de ABPES. Então, vamos ter uma aula exclusiva sobre ABPES também. Supera-se na formação a metodologia tripartite e dissemina-se a ideia de junção entre a técnica e o político. Ainda na trajetória, há ainda democratização das entidades de categoria com a superação da lógica cartorial pelo conjunto Cefes-CRES, que conquista destaque no processo de consolidação do projeto ético-político do serviço social. De igual modo, quando estiver falando do controle social, nós vamos falar também da questão da lógica cartorial, que faz parte da lógica corporativista também, uma ideia parecida. Nos anos 1990, se verificam então aí no âmbito do serviço social os efeitos do neoliberalismo, da flexibilização da economia e reestruturação no mundo do trabalho, da redução do Estado e da retração dos direitos sociais. Neoliberalismo, vai ter uma aula específica sobre isso. O serviço social amplia os campos de atuação e também a aula de políticas sociais, né? Passando a atuar no chamado terceiro setor, nos conselhos de direitos e ocupa funções de assessoria, entre outros. Então, sempre lembrando que esta é uma aula apenas de introdução, então muitos pontos aqui são apenas apresentados, serão aprofundados de forma mais específica nas próximas aulas. Discutindo sua trajetória profissional, ressignifica o uso do instrumental técnico operativo, cria novos instrumentos como mediação para o alcance das finalidades, na direção da competência ética, política e teórica, vinculada à defesa de valores sociocêntricos, emancipatórios, partindo do pressuposto da necessidade da capacitação continuada. O serviço social busca superar aí a prática tecnicista, pretensamente neutra, imediatista ou voluntarista. Então nós temos aqui 3 assuntos muito importantes, gente. 4, né? Tecnicista, neutra, imediatista ou voluntarista. Gente, a compreensão desses 4 termos já resolve muitos problemas na hora de responder uma questão de concurso público. A compreensão desses 4 itens abre um leque muito grande de conhecimento. Olha como é importante isso, gente. Você não tem noção de como a compreensão desses 4 termos aí, tecnicista, neutralidade, imediatista e voluntarista, abriu minha mente quando eu passei a estudar esses 4 termos. Então nós vamos falar sobre isso, né? Eu já prometi uma aula sobre imparcialidade e neutralidade. Vou incluir aí a questão do imediatismo, do voluntarismo e do tecnicismo, né? Que é um termo muito discutido, já que nós trabalhamos com ciências humanas. A técnica não pode ser desprezada, mas ela não pode ser um meio para um fim. Ela não pode ser somente a técnica. Há necessidade de outras aproximações. Não há de se desprezar a técnica, mas não pode ser um único meio. Então, continuando na trajetória, nos anos 2000, a conjuntura provoca novas disputas em torno da questão social e do papel a ser cumprido pelas políticas sociais. Assistimos às diversas formas de precarização da formação profissional como parte do processo de precarização da educação brasileira. O número de cursos e de vagas para o serviço social crescem exponencialmente, e aí nós vamos ver aí o nascimento da EAD como parte da precarização da educação superior, né? Essa é uma discussão teórica e vai cair em questão de concurso público. Então não adianta você que é aluno EAD ou que foi aluno EAD se doer ou se sentir ofendido, porque essa é a verdade na perspectiva política do entendimento dos valores da educação, dos valores do conhecimento científico de nível superior. A educação EAD precarizou muito e a presencial já vinha precarizando também. Então hoje nós temos 2 problemas em relação à educação, a formação profissional do assistente social, é que a educação presencial ela se tornou bancária.
em que o professor simplesmente chega e entrega um pacote de conhecimento e o aluno tem que, das duas, ou ele abre a boca para receber o conhecimento, ou ele vai ter que descobrir o conhecimento sozinho. Não existe uma construção em parceria no sistema presencial. É claro que tem as suas exceções. No sistema EAD, então, aí a distância entre essa dialética marxista, esse trabalho conjunto entre professor e aluno, é que de fato não existe, né? É tanto que o argumento mais utilizado por alunos de educação à distância é: o aluno tem que fazer por si mesmo. Gente, isso é de uma ignorância tão absurda que isso faz com que o aluno defenda a ideia de que a instituição não precisa se responsabilizar por um produto que ela está vendendo de péssima qualidade. Então eu peço a você que é aluno EAD, ou que ainda está assistindo esse vídeo, que repense o seu pensamento. Tudo bem você ser grato à EAD por ter te dado essa oportunidade. Eu também fui aluno EAD e foi uma boa oportunidade, mas ela tem que melhorar. A gente tem que ser crítico. Se você é assistente social e não é crítico, a sua formação realmente deixou a desejar. Então, o primeiro a criticar o ensino EAD, ou seja, o ensino presencial, tem que ser o próprio aluno. Aquilo que está errado tem que mudar. Então, na perspectiva dessa disputa da precarização da educação brasileira, a gente precisa falar sobre isso. O número de cursos de vagas para serviço social cresceu exponencialmente. Nós temos mais de 200, segundo consta, em várias discussões aí já, mais de 200 mil assistentes sociais a nível de Brasil. A capacidade de mobilização em torno de projetos coletivos praticamente não existe. Nos municípios não existe associação de assistentes sociais, frente de luta, mobilização. Nem o assistente social está estimulando os usuários da política pública a se mobilizarem e nem ele está se mobilizando. Isso é uma vergonha. A redução da mobilidade dos assistentes sociais e dos usuários da política pública é muito grande. Por isso, ela não tem funcionado a contento. Por isso, nós não temos piso salarial, porque não existe mobilidade, não existe mobilização social dentro do serviço social. Infelizmente, é uma profissão que fala de movimentos sociais, que defende os movimentos sociais, mas não existe mobilização. Então, em questão de concurso, quando falar sobre o assunto de mobilização, é redução. Não existe, ok? Só para você não esquecer. Serviço social não é uma profissão mobilizada. Deveria ser, é cobrado no Código de Ética, é cobrado nas teorias, é cobrado em todo lugar, por todo mundo. Mas não tem, na prática não existe, né? Só tem o Cefes e um outro sindicato aí, o CRES, mas que na prática não consegue cobrir por questões burocráticas de legislação. Muitos pontos dos quais nós precisaríamos de cobertura não tem, porque a lei não permite. E a lei permitiria se houvesse a mobilização por meio de associações e frente de defesa ampla de direito. Todas essas demandas que o CRES e o Cefes não podem atender por questões legais, por questões de legislação, essas frentes de movimentos seriam populares e poderiam atender. Tenho dito isso aqui já tem 3 anos, até agora pouca gente me ouviu. Com isso, surgem novos desafios na luta pela consolidação dos direitos da população usuária dos serviços prestados por assistentes sociais. Esses elementos apontam para a necessidade de fortalecer o projeto ético-político profissional, que vem sendo construído pela categoria há mais de 3 décadas. E entendemos que essa luta só é possível com o aprimoramento intelectual e com a organização coletiva de assistentes sociais em suas entidades, bem como o conjunto da classe trabalhadora. Olha, aquilo que eu tenho dito aqui sempre, então, sendo dito por muita gente em muitos lugares. Mobilização social. Mobilizem-se. E não esquecendo, caindo em questão de concurso, ela está se reduzindo ou não existe. Ok? Então, continuando aí. Formação profissional. Já falamos aqui, só repetindo, né? O serviço social é uma profissão de nível superior. Várias instituições de ensino oferecem a formação com duração mínima de 4 anos, que confere o título de bacharel em serviço social. O diploma de bacharel é condição legal para o exercício da profissão, somado ao registro profissional no conselho de classe. O assistente social não possui piso salarial, né? Para trabalho sem vínculo empregatício, consultoria, assessoria, parecer social, entre outros. O conjunto Cefes-CRES estabeleceu a tabela de honorários profissionais de serviço social, que está disponível aí na área tabela referencial, né? Ou você pode clicar no documento que vai estar disponível lá no curso para conhecer essa tabela e saber como é que anda a questão da tabela. A formação profissional, a questão dos símbolos, né? Que recentemente teve algumas questões cobrando isso. Então, a cor do serviço social é o verde, os seus símbolos são a turmalina verde e a balança com a tocha. Os símbolos do serviço social
embora utilizado até os dias atuais, tem inspiração em um projeto profissional que foi superado historicamente, né, pelo menos em tese. A direção social atualmente hegemônica não se inspira em valores religiosos, como é o caso da tocha, da estrela de Belém, representando ali os reis magos, né? Levando aí a um novo tradicionalismo, um novo conservadorismo, uma religiosização do serviço social, né? Não se inspira em valores religiosos ou morais, reconhecendo que o objeto de atuação do serviço social são as múltiplas expressões da questão social. Então, um bizuzinho rápido aqui, falando em questões morais, toda vez que tiver a palavra comportamento dentro de uma opção ou de uma questão, ela está errada, né? Análise de comportamento, monitoramento de comportamento, policiamento de comportamento, mudança de comportamento. O serviço social não trabalha com esse tipo de ação. Outra questão também, então, relacionado ao comportamento, na atuação do serviço social são as múltiplas expressões da questão social tão evidentes na sociedade capitalista. Este conteúdo dos símbolos profissionais conectados, portanto, a outro modelo de profissão, vem sendo debatido aí por vários CREAs. Desta forma, muitos começam a adotar logotipos próprios, mais próximos à visão hegemônica hoje do serviço social. Eu não vejo problema nenhum na balança com a tocha, para não confundir a questão da religiosidade. Okay? Porém, quando entra a comparação com os pastores de Belém, aí já começa a perspectiva de uma certa contradição teórica. Tem como objetivo a profissão, né, tem como objetivo a contribuição para a construção de uma ordem social política, econômica, menos desigual que a atual, reconhecendo nos determinantes estruturais e nas dificuldades da realidade social os limites e as possibilidades do trabalho profissional e rebelando-se contra os problemas das injustiças que afetam os desamparados socialmente. E dentro da perspectiva da construção de uma nova ordem societária, é sempre importante pensar que o assistente social trabalha com essa construção. Como é que ele faz esse trabalho? A base fundante para essa nova construção, dessa nova ordem societária, está nos princípios fundamentais que representam de forma significativa, de forma profunda, de forma ampla, os múltiplos significados da profissão. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o perfil do bacharel em serviço social atua nas expressões da questão social, formulando e implementando propostas para o seu enfrentamento por meio de políticas sociais públicas, empresariais, de organização da sociedade civil e movimentos sociais. É dotado de formação intelectual e cultural, generalista, crítica, competente em sua área de desempenho, com capacidade de inserção criativa e propositiva no conjunto de relações sociais e no mercado de trabalho. É um profissional comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de Ética do Assistente Social. A gente precisa ter isso por base quando estiver pensando. Como é que você vai responder uma questão sobre ética se você não conhece o Código de Ética? Então é imprescindível, é extremamente necessário que você domine o Código de Ética da sua profissão. O Estado, que é o representante de uma ordem social determinada, necessita da prática profissional do assistente social para a relativação da problemática social gerada pela sociedade capitalista. E para controlar ou canalizar os conflitos emergentes, deixando a visão de que a desigualdade social é um fator natural, não apelando para uma forma mágica que cura todos os males da humanidade, entrando no idealismo inútil. E também, quando estivermos falando de neutralidade, vou deixar anotado para falarmos sobre messianismo, idealismo e fatalismo, que sempre estão relacionados também à questão de concurso público. Mas assumindo, então, aí como direito inalienável da produção explorada, a busca e a garantia da política social de forma organizada e planejada, não confundindo o assistencialismo com assistência, nem deixando a demagogia tomar conta e ofuscar a realidade. Então, a conclusão do curso de graduação em Serviço Social e Instituição de Ensino Superior, devidamente reconhecida pelo MEC, concede o título de bacharel, sendo necessário o registro junto ao Conselho Regional do Serviço Social para que se obtenha habilitação para o exercício profissional da profissão sob o título de assistente social. Isso é pertinente, esse registro aqui, refazendo sempre esse consenso, esse entendimento da diferença dos três fatores: serviço social, assistência social e assistente social,
porque a banca FGV costuma trabalhar muito, jogar muito com esse conceito aí, com esses 3 conceitos. Só um minutinho. Então, o serviço social é um curso de nível superior, foi oficializado no Brasil mediante a Lei 1989 de 53, sendo que a profissão de assistente social foi regulamentada pela Lei 3252 de 57. Hoje a profissão encontra-se regulamentada pela Lei 8662 de 93, que legitima o Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos regionais. O serviço social, a regulamentação profissional ocorreu num contexto em que o Estado brasileiro assumiu uma perspectiva reguladora, delegando aos conselhos profissionais a função de controle. Contudo, o serviço social compreendeu a profissão e suas entidades em outra perspectiva, a partir da adoção de referenciais teórico-metodológicos que possibilitam a construção de um processo crítico, enquanto instrumento de proposição de um projeto profissional ético-político. Os conselhos passaram então a questionar sua função meramente burocrática, repensando seu caráter disciplinador. Ok? E aí nós estamos falando de pluralismo profissional. É importante, todo esse texto dessa página é sobre pluralismo profissional, a superação do caráter disciplinador para a construção de um projeto hegemônico, participativo e plural. Dessa forma, é que a década de 1990, a Lei 3252, de 27 de agosto de 57, foi alterado pela Lei 8662, de 7 de junho de 93, cujo texto legal expressa um conjunto de conhecimentos particulares e especializados, a partir dos quais são elaboradas respostas concretas a demandas sociais. A nova Lei de Regulamentação da Profissão é o Código de Ética e o Código de Ética 93 fornecem respaldo jurídico e uma nova dimensão aos instrumentos normativos legais, superando os limites apontados até então. Então, nós vamos discutir amplamente ainda o Código de Ética e a Lei 8662. Então, em 1993, após um rico debate com o conjunto da categoria em todo o país, foi aprovada a quinta, veja bem, não esqueça disso, a quinta versão do Código de Ética Profissional, instituído pela Resolução 273, que nós vamos debater oportunamente com muita precisão depois. O Código representa a dimensão ética da profissão, tendo caráter normativo e jurídico, delineia parâmetros para o exercício profissional, define direitos e deveres dos assistentes sociais, buscando a legitimação social da profissão e a garantia das qualidades dos serviços prestados. Ela expressa renovação e amadurecimento teórico-político e evidencia em seus princípios fundamentais o compromisso ético-político assumido pela categoria. Não há dúvida que o serviço social brasileiro nas últimas décadas redimensionou, renovou-se no âmbito de sua interpretação teórico-metodológica e política, num forte embate com o tradicionalismo profissional, ainda muito presente no caso nos dias de hoje, adequando criticamente a profissão às exigências do seu tempo, qualificando-a, sendo hoje, sem dúvida, uma profissão reconhecida e legitimada socialmente. Nos anos de 1990, verificam-se no âmbito do serviço social os efeitos do neoliberalismo, da flexibilização da economia e reestruturação no mundo do trabalho, da minimalização do Estado e da retração dos direitos sociais. Só repetindo o que a gente já viu. O serviço social amplia os campos de atuação, passando a atuar no chamado terceiro setor, nos conselhos de direito e ocupa funções de assessoria, entre outros. E agora então vamos falar sobre essas colunas de sustentação que são os princípios fundamentais do Código de Ética. Aqui só será uma apresentação bem rápida para dar significado à profissão. Não tem como entender os significados desta profissão sem entender os princípios fundamentais do Código de Ética. Infelizmente, a grande maioria dos nossos colegas profissionais ainda não entendeu, não compreendeu ou não leu os princípios fundamentais. Eu percebo isso nas várias discussões nas quais eu participo. Isso é uma pena, é muito lamentável, porque não há como compreender o fazer profissional se não entender os princípios fundamentais. Então, vamos lá. Princípios fundamentais do Código de Ética do assistente social. Ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras.
defesa do aprofundamento da democracia enquanto socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida, posicionamento em favor da equidade e justiça social que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativo aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática. Todo concurso público é cobrado algum conhecimento sobre os princípios fundamentais. Então, o entendimento e o domínio desse conhecimento vai te ajudar a entender muitas questões de concurso público que você não tinha ideia de quais seriam as respostas. Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes e suas expressões teóricas e compromisso com o constante aprimoramento intelectual. Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de classe, etnia e gênero. Então, olha, gente, só esse fundamento, só esse princípio fundamental aqui, já abre debate para uma possibilidade infinita de ideias e conhecimentos. Então, vou lembrando de um fundamento como esse, você consegue eliminar questões e chegar mais próximo de, mesmo que seja um conhecimento do qual você não tenha domínio. Continuando, então, a articulação com os movimentos de outras categorias, movimentos sociais de outras categorias profissionais, que partirem dos princípios deste código e com a luta geral dos trabalhadores. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Exercício do serviço social sem ser discriminado, nem discriminar, por questões de inserção em classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual, idade e condição física. E nós vamos discutir esses princípios de forma mais fundamentada quando estivermos estudando, quando estivermos especificamente falando sobre o Código de Ética. Então nós vamos ter uma aula bem profunda sobre esse assunto. Só um minutinho aqui. Então, continuando aqui no significado da profissão, para a gente é bem amplo, né? Um assunto bem amplo. Quais são as entidades representativas do serviço social, da profissão, do assistente social, do curso de serviço social? Nós temos aí a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABPES, que é responsável pela fiscalização do currículo, discussões em relação ao currículo profissional. Lembrando que a ABPES é superior ao CES, ao Cefes, o Cefes e o CRES devem estar, de certo modo, subalternos à ABPES em algumas questões e paritário em outras questões. Em segundo lugar, então, está aí o Cefes, que é o Conselho Federal do Serviço Social, e conjuntamente a ele o Conselho Regional de Serviço Social. Em seguida vem a ENESO, né, que é Executivo Nacional de Estudantes de Serviço Social, a CBCIS, que é o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviços Sociais, e no resto da América Latina, né? América Latina, o restante da América Latina, nós temos a LAETS, que é a Associação Latino-Americana de Enseñanza e Investigação em Trabalho Social, a CIBS, Conselho Internacional de Bem-Estar Social, América Latina e Caribe, e a Federação Internacional de Trabalhadores Sociais, né, que é a IFSW. Então, são essas as entidades representativas no Brasil e no resto da América Latina, que sempre realizam eventos e que estão sempre trabalhando em prol do serviço social. Agora, vamos falar um pouco, então, para finalizar aqui essa gravação e depois as questões de concurso público, sobre as atribuições cobradas no edital, então, que vão dar significado ao fazer profissional. Eles vão estar apresentados, eu vou depois fazer uma aula específica sobre elas para vocês, só vou apresentar aqui rapidamente. Então, atribuições gerais, né, promover ações, métodos e sistemas para o conhecimento da realidade social das comunidades, identificando seus recursos e analisando a integração destas com as unidades de saúde municipal, com vistas à implantação de programas de saúde. Promover atividades educativas, interativas e culturais, permitindo o progresso coletivo e a melhoria de comportamento individual. Então, eu quero questionar esse ponto. A assistente social não trabalha com comportamento. Eu disse a vocês que eu ia criticar o edital de concurso de Salvador. Estou criticando aqui publicamente. Isso vai para o concurso. Os assistentes sociais que forem participar do concurso, fiquem de olho nas questões, porque não pode aparecer como correta uma questão
que trata melhoria de comportamento individual. Isso é uma vergonha para quem elaborou esse edital, deveria rever a sua formação em serviço. Eu espero que tenha sido uma assistente social, né? Porque a lei, o Código de Ética e a lei determina que só assistente social pode compor banca de concurso para assistente social. Aí me vem e me elabora um trabalho como esse. Enfim, não sei de onde tiraram isso, mas eu espero que tenha sido um equívoco, né? Aí continua. Colaborar no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando sobre os fatores psicossociais e econômicos que interferem no tratamento do usuário. É outra questão que eu não sei como que o assistente social vai trabalhar com tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, né? Isso aqui está especificamente nas atribuições do assistente social, não é de outro. Eu peguei lá do edital, está lá dentro do edital, na parte das atribuições do assistente social que vier a trabalhar, né? Mas tem que trabalhar com doenças orgânicas, psicossomáticas, fatores psicossociais, enfim. Eu não sei como é que eles explicam isso, mas eu tenho que colocar aqui na pauta para a gente discutir, porque é possível que depois saiam questões tratando disso e essas questões vão ter que ser anuladas, porque o assistente social não trabalha. Nós estamos de olho. Aí vem a questão do quando atuando no núcleo de apoio à saúde da família, né? Então são atribuições gerais, aquela lá de cima, e aqui especificamente para o NASF. Realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação, tudo bem, perfeito, né? Desenvolver os trabalhos de caráter social adstrito às equipes de saúde da família, estimulando e acompanhando o desenvolvimento de trabalhos de caráter comunitário. Discutir com as equipes de saúde da família a realidade social e as formas de organização social dos territórios, desenvolvendo estratégias de como lidar com adversidades e potencialidades, identificando e articulando e disponibilizando com as equipes uma rede de proteção social. Isso aqui está perfeito, não merece crítica. Então, o que está perfeito, parabéns por quem elaborou esses tópicos aqui, muito bom. Agora, os de cima realmente ficaram contraditórios, pede até uma emenda para modificar antes do concurso, de repente. Quando atuando no núcleo de apoio à saúde da família, atender as famílias de forma integral em conjunto com as equipes de saúde da família, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famílias como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua dinâmica e crises potenciais. Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização em saúde, estimulando e acompanhando as ações de controle social em conjunto com as equipes de saúde, né? Então, até aqui, deixa eu fazer mais uma revisãozinha rápida aqui. Tudo bem. Aqui está tudo ótimo também. Essas atribuições aqui, só as primeiras mesmo que vieram violando, né? Os direitos do assistente social, indo para além. Então, quando atuando no Centro de Atenção Psicossocial, realizar as atribuições comuns ao cargo e específicas de sua área de qualificação, também muito bem. Compor a equipe de saúde mental, participando das reuniões técnicas e administrativas do serviço. Atender individualmente para acompanhamento, avaliação e orientação de usuários e familiares. Realizar oficinas terapêuticas. Olha, aqui já empatou um pouquinho, né? Enroscou um pouquinho, vamos dizer assim. Realizar... Vou até separar aqui para me salvar esse documento, para ele ficar bem específico, né? Realizar oficinas terapêuticas, né? Ficou um pouco estranho, né? Porque o assistente social não realiza oficinas terapêuticas, né? Mas está aí, e na verdade existe um ramo do serviço social que está realizando. O que eu quero dizer é que a questão terapêutica não tem sido vista com bons olhos pelo serviço social. E também não cai em questão de concurso, porque não tem fundamentação teórica para a defesa de oficinas terapêuticas como prática do serviço social. Então esse ponto aí fica aberto à crítica, né? Fazer visita domiciliar com o objetivo de avaliar a situação do usuário em seu domicílio e propor ações no sentido de prestar assistência e reinserção social. Ótimo isso aqui. Então, nesse ponto aqui da atenção psicossocial, só ficou a questão das oficinas terapêuticas, né? Realizar oficinas, tudo bem. Oficinas sociais, né? Enfim, mas terapêutica, né? Aí parte para a questão da terapia. Presume outros conhecimentos técnicos, né? Continuando, então, para o próximo assunto, na perspectiva do significado da profissão, quando atuando no Centro de Atenção Psicossocial, ainda tem mais 3 aqui, né? Realizar atividades comunitárias enfocando a integração do dependente químico na comunidade e sua inserção
familiar e social. Mas você está muito bem, tudo ok. Desenvolver ações intersetoriais em áreas como assistência social, educação e justiça. E participar de atividades de apoio matricial. Tudo bem, essa de apoio matricial também depende da forma como é feito, mas não vejo problemas aí. Continuando então, a primeira questão, Q1, né, você vai ver aqui que está numerado aqui embaixo, Q1, a primeira questão que nós vamos estudar, todas as 5 questões que nós vamos ver aqui são da UFGV, que é a banca que vai compor as questões do concurso de Salvador. Uma das estratégias do Estado burguês para o enfrentamento da questão social reside na implantação das políticas sociais. No Brasil, esta estratégia começa a ser efetivada quando? Como consequência da institucionalização do serviço social? Não, porque ela veio antes, né? Não foi o serviço social, porque o serviço social existiu, que começou a se pensar em enfrentar a questão social. Não foi isso. O serviço social nasceu para enfrentar. Então aqui, se ela tivesse sido montada de uma outra forma, ela poderia ser a resposta, né? O serviço social nasceu para enfrentar a questão social, né? Claro que das formas equivocadas no início lá, em 1930, mas foi assim. Mas aqui a pergunta está ao contrário, né? A consequência é invertida aí. Então não foi o serviço social que nasceu por causa da questão social. Desculpe, não foi a questão social que foi enfrentada em função da institucionalização do serviço social. Foi o contrário. O serviço social foi criado, institucionalizado para enfrentar a questão social. Ou seja, ela antecede o serviço social. Letra B, devido à pressão dos sindicatos patronais, então muito cuidado aqui, sindicatos patronais. Se fosse sindicato dos trabalhadores, essa questão tinha que ser anulada, porque ela teria 2 respostas. Mas, na verdade, os sindicatos patronais, eles não queriam esse enfrentamento. E sim, a pressão era dos movimentos sociais, como o sindicato dos trabalhadores. Letra C, a partir da crise estrutural do capitalismo da década de 1970, não. A partir o enfrentamento das expressões da questão social, ainda que de forma equivocada, começou em 1930. Não esqueça disso. Mediante o reconhecimento das necessidades da população pobre, também não. A resposta aí é a letra D, com a emergência do capitalismo monopolista, que tinha um problema, que era o grito dos excluídos, e ele precisava encontrar uma forma de silenciá-los. E a resposta para essa questão está no livro Capitalismo Monopolista e Serviço Social, 5ª edição, de José Paulo Neto. Diz assim: no capitalismo monopolista, com a formação do operariado urbano-industrial e a consolidação do movimento operário, visando alcançar legitimação junto às classes operárias e percebendo o perigo iminente da questão social, o Estado burguês passa a responder às sequelas da questão social através de políticas sociais, incorporando demandas advindas dos trabalhadores e adquirindo consenso junto a eles. Então foi um tipo de cala-boca, né? Tais políticas atendiam diretamente às requisições do capitalismo monopolista e não das políticas sociais nem dos trabalhadores. Era só, na verdade, um engodo, né? Um embuste, o qual necessitava de preservar e, ao mesmo tempo, controlar a força de trabalho. Em alguns casos, o Estado se antecipava nas respostas e algumas demandas para evitar futuros embates e conflitos da classe, o que gerava, inclusive, certo reconhecimento e representações perante as classes subalternas. Observa-se, deste modo, o peso de tais políticas para o desenvolvimento e consolidação do capital monopolista. É fato também que a análise das políticas sociais deve reconhecer que esta é uma via de mão dupla, ao passo que tais políticas são funcionais e necessárias para o estabelecimento da ordem do capitalismo e, de certo modo, compatíveis com esse sistema. Mas elas são também fruto das lutas e reivindicações históricas dos trabalhadores. Portanto, no capitalismo monopolista, o Estado deixa de intervir somente coercitiva e representativamente nas expressões da questão social, passando a realizar também uma intervenção sistemática por meio das políticas sociais. Apesar de assumir o caráter público da questão social, o Estado, ao executar aquelas políticas, faz de forma fragmentada, atingindo somente suas refrações e reforçando a natureza privada da questão social. Ou seja, não resolve o problema. Resposta E. É uma emergência do Estado capitalista. Então, gabaritando a questão, resposta, letra E. Próxima questão. Considerando que, ao longo dos últimos 40 anos, importantes transformações foram
desfigurando a ordem social constituída a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, particularmente na relação entre Estado e sociedade. Analise as afirmativas a seguir. Também da FGV, temos aí a primeira questão. O Estado intervencionista transitou para o papel de Estado mínimo relativamente ao volume de recursos públicos destinados às políticas sociais e maximizou sua função penal. A primeira questão, a primeira assertiva, inciso 1. Inciso 2. Os direitos sociais historicamente condicionados pela alocação de recursos financeiros transitam progressivamente para o lugar de instituído negado. E o 3. O inciso 3. O paradigma da política social, antes concebido como direito de cidadania, regride ao patamar assistencialista de atenção a indivíduos em situação de vulnerabilidade social mediante ações compensatórias. E inciso 4. No Brasil, o comprometimento dos recursos destinados às políticas sociais tem ocorrido também em função da destinação de parte deles para a produção do superávit primário. E quinto, veja como é uma questão complicada essa, viu, gente? A redução do papel social do Estado, por outro lado, resultou no fortalecimento da sua função reguladora e intervencionista no mercado, sobretudo o financeiro. E aí, qual é a resposta? Você precisa de uma ampla fundamentação, uma resposta muito complicada, muito difícil, e eu fiz aqui várias anotações. Né? No tocante à assertiva 1, está correta, visto que o Estado atual tem adotado uma agenda regressiva pautada no ideário neoliberal, o qual visa um Estado máximo para o capital e um Estado mínimo para o social. Deste modo, tem-se observado uma minimização do que concerne as políticas sociais, o repasse para a esfera privada da execução de serviços sociais, educação, saúde, previdência social. Sobretudo daquelas áreas consideradas lucrativas, como a educação, que se transformou no mercado em potencial na atualidade. Assim, o que se tem é a situação de um Estado penal, ao passo que nunca se viu o sistema carcerário tão exacerbado, principalmente de negros e pobres, né, de acordo com Transformações Societárias em Serviço Social, de José Paulo Neto. É onde você encontra esta fundamentação e as demais vão aparecendo em outras. Né? Com relação à assertiva 2, também está correta, visto que os direitos sociais têm sido negados e não efetivados, sendo que as políticas sociais são condicionadas à existência ou não de recursos. Isso é um pensamento neoliberal, né? Pois são vistas como onerosas, causadoras de déficits e de pessoas acomodadas. Né? A bibliografia aí sobre a temática é da Elaine Bering, Brasil encontra reforma, desestruturação do Estado e perda de direitos. Então tudo isso você vai ter que encontrar uma forma de ler, encontrar este conteúdo para leitura. Deixa eu dar uma. Ok? A assertiva 3 também está correta, ao passo que a política social tem sido oferecida a partir de critérios seletivos e excludentes. Deste modo, possuem acesso a ela somente a população em situação de miserabilidade, sendo excluída parte da população que é pobre, mas que não preencherá os critérios. Ademais, essas políticas têm sido basicamente de transferência de renda, não efetivando outros direitos como moradia, transporte, emprego, que deveriam também estar atrelados a tais políticas. Assim, a política de transferência monetária tem sido o teto máximo das políticas sociais na atualidade como forma compensatória. A bibliografia aí é da Bochetti, Seguridade Social no Brasil. Então veja bem, são 5 questões, são 5 assertivas, cada uma é basicamente fundamentada em um escritor diferente. Apenas as últimas 2 que são no mesmo. Então, a 4, ela também está correta. Os recursos destinados às políticas sociais, quando não são geridos de forma eficiente e necessária, ficam disponíveis para gerar superávit primário. Assim, eles serão utilizados para deixar o caixa do governo positivo, sendo utilizados para pagamento dos juros da dívida externa, por exemplo. Assim, as políticas sociais, apesar de possuírem recursos alocados, são oferecidas precariamente, pois em alguns casos seus recursos não são utilizados positivamente por má gestão, de acordo com Bochetti em Avaliação de Políticas e Programas e Projetos Sociais. No que diz respeito à assertiva de número 5, né, que é a última, está incorreta. A redução do papel social do Estado resultou no fortalecimento do mercado e do setor privado, assim como do capital financeiro. Isso quer dizer que o Estado diminui suas funções e alocações de recursos na área social e passará então a ajudar o mercado, fazendo com que a riqueza aumente a sua distribuição,
a assertiva não dá a entender que o Estado passa a intervir e controlar o mercado, sendo que é o contrário o que acontece, né? O Estado deixa de controlar o mercado se autorregula, né? No caso, por conta própria. Esse é o pensamento do neoliberalismo. O neoliberalismo não controla o mercado. No pensamento de quem defende o neoliberalismo, eles querem dizer, dão a ideia de que o Estado vai controlar o mercado. Só que, de fato, quem estudou um pouco, mínimo que seja, de neoliberalismo, sabe que a regulação econômica do neoliberalismo é por conta do Estado e da própria economia, do mercado e da própria economia, e não por conta do Estado, né? Então, a assertiva está incorreta, porque ela quer dizer que o Estado é quem vai regular o privado, e não é o contrário. Ele se regula sozinho por conta da economia, já que o Estado se torna mínimo, e por mínimo, sem interferência na economia. Essa é a questão do Estado mínimo, né? Não interferir na economia. Então é fato que o Estado ampara todos os processos desenvolvidos pelo capital, em que sem a esfera estatal, a seu trabalho, o capital não conseguiria se desenvolver. Assim, o Estado é capturado pelo capital e passará a realizar as funções que são necessárias para o seu desenvolvimento e aumento de lucro. Como já dizia Marx no Manifesto do Partido Comunista, em 1848, o Estado é o comitê executivo da burguesia. Ou seja, no neoliberalismo, o Estado vai trabalhar, vai ser escravizado pelo capital, pelo mercado, e não o contrário. O contrário acontece no não liberalismo. Num governo social-democrata, o Estado controla o mercado. Num governo neoliberal, o mercado controla o Estado. Então, dá-se aí um inverso, e é o que nós vamos ter agora, né? Já estamos tendo, na verdade, né? É um modelo de sociedade em que o mercado controla tudo. Controla o Estado, controla as pessoas, a economia, e só há uma resposta direta a isso. Então, nova questão, a questão que é 3, né? Que é 3... Considerando a prática profissional do assistente social como trabalho assalariado, enquanto especialização na divisão social e técnica do trabalho na sociedade capitalista, assinale a afirmativa correta. Ele participa diretamente dos processos de valorização do capital. Isso é óbvio que não, né? Nós queremos a distribuição do capital e a distribuição de renda, e não a valorização do mesmo. Letra B. Ele realiza o trabalho produtivo enquanto expressão do trabalho abstrato? Também não. Trabalho abstrato e trabalho produtivo devem estar juntos e não sendo expressão. Ele possui um processo de trabalho específico e particular. Então, nós vamos analisar as questões abaixo, né? A alternativa A. Então, Marilda Vilela Yamamoto, prática como trabalho da inserção e a inserção do assistente social em processo de trabalho, né? Em serviço social na contemporaneidade. É um capítulo do livro da Yamamoto, que vai tratar especificamente disso. Essa alternativa está incorreta, a alternativa A, pois o trabalho do assistente social não gera diretamente valores. Há discussões no interior da categoria profissional, visto que diretamente o assistente social não contribui para o capital, pois não gera mais-valia. Assim como o trabalhador da indústria, por exemplo, mas ao atuar junto a esse trabalho, indiretamente está contribuindo para o capital. Portanto, diretamente o assistente social não participa dos processos de valorização do capital, mas indiretamente por atuar junto aos trabalhadores na manutenção da sociedade vigente e na reprodução das relações sociais, pode-se afirmar que sim. E a letra B, esta alternativa está incorreta, visto que o trabalho do assistente social não é produtivo, pois não gera lucros ou valores ao capital diretamente. O assistente social não produz nada que irá ser vendido por determinado valor. Isso aqui é muito questionável também, porque produz um livro, por exemplo, e vende o livro, está produzindo algo palpável. Então são questões muito complexas, mas que dentro da teoria, gerando mais-valia,